Boa tarde a todos. Senhora secretária, Leonor, obrigado pelo convite. Fomos adiando, mas eu acho que a gente vai ter uma tarde produtiva aqui. Os vereadores que fazem parte da comissão, doutor Ricardo Vieira, o professor Édio, né? Agradecer aí a Daniela e o doutor José pela retaguarda, a presença dos professores da rede estadual que estão paralisados e vieram aqui acompanhar os trabalhos da comissão. Teremos um espaço para eles se posicionarem, né? Eu gostaria de estar iniciando, dando mais ou menos um panorama dos trabalhos da comissão e, a partir disso, trocar algumas impressões com a secretária relativo ao orçamento da educação e como que ele foi utilizado ano passado e ver quais são as pretensões da secretaria neste ano, né? Porque o orçamento teve um crescimento de 6,6%. Queríamos estar dialogando com a secretária. O objetivo da comissão é aquilo que está implícito no trabalho de um vereador e da Câmara. A Câmara tem a Comissão de Educação, Esporte e Cultura para acompanhar as ações do Executivo. Mas a comissão reuniu e achou achou adequado nós estarmos já com reuniões pré-marcadas, todas as primeira e terceira quarta-feira, às 16 horas, a comissão se reúne ordinariamente. Extraordinariamente, às terças-feiras, através de convocação. Então, nós já fizemos, pode imaginar, desde o dia 3 de fevereiro, algumas reuniões, e logo na primeira, a comissão fez duas indagações, uma para a rede municipal, outra para a rede estadual. Na rede municipal, são os indicadores de efetividade que é prestado para informações prestadas, são 56 questões prestadas para o Tribunal de Contas. E que está começando, estamos aprendendo a lidar com isso, porque é novidade. O Tribunal de Contas tem um índice de efetividade da gestão municipal, e entre eles, tem 7 indicadores, entre eles de educação, né? Então, é disso que nós já oficiamos a secretaria, estamos aguardando uma resposta, esperamos que com as questões que foram já, através do sistema Aldesp, enviadas para o Tribunal de Contas. Mas os vereadores não têm noção das respostas dessas questões, né? Nós queríamos ter uma noção, porque a comissão ela quer fazer o acompanhamento, tanto da cultura e esporte, mas educação, que é o caso. Segundo questionamento nosso foi em relação ao número de salas fechadas, classes fechadas na rede estadual esse ano, né? Porque nós tivemos, parece que não, mas aqui temos ressonância do que acontece. Tudo que acontece na sociedade, o que impacta negativamente, principalmente, vem parar na Câmara. Então, nós tivemos muitas pessoas reivindicando vagas e criticando o horário de funcionamento da escola. Muitos alunos dos terceiros anos, principalmente, que estudavam no período diurno, foram remanejados, foram obrigados a ir para o curso noturno. Algumas questões dessas nos fizeram a entender que fecharam salas. Temos informações oficiosas sobre isso, então nós oficiamos o dirigente que até agora não nos respondeu, né? Então, só para ter uma ideia do trabalho. E, a partir daí, nós formulamos questões para a secretaria e acompanhamos os balancetes de dezembro, que reproduz como foram gastos os recursos da educação, da cultura e esporte, e comparamos com o orçamento aprovado para esse ano. É disso que que é o nosso relatório, e nós fazemos um relatório que se obriga a ser mensal, mas como os documentos da prefeitura chegam sempre um mês depois, então nós estamos com um relatório que nós vamos apresentar, diz respeito a janeiro, né, que é um mês de transição de um orçamento que terminou com o orçamento que começa, e fevereiro. Os dados de março não estão aqui com a gente, mas março está terminando. Vai chegar por volta do dia 20, que é o que é possível. Então, nós estamos sempre fazendo relatórios mensais, mas esse primeiro ele está com esse acúmulo de janeiro e fevereiro. Então, só para ter uma ideia, e todos os presentes acompanharem o trabalho, o nosso relatório, em síntese, montou uma tabela, e depois eu vou entregar uma cópia do relatório para a senhora, uma tabela
comparando gastos, né, e nós montamos a apresentação ali. Passa para mim, por favor, Dani. Ó, ela apaga automaticamente, que coisa. A garotada lá tá. Obrigado. Ó, o que tem nesse relatório? Deixa eu botar o meu óculos, que não vou enxergar. Aqui eu vejo. Ó. Relatório de janeiro, fevereiro, né? Lá em cima, o orçamento de 2015, o orçamento de 2014, esse realizado, porque é o que está efetivamente no balancete, o balancete já no mínimo, está empenhado aquele valor. Comparando o de 2015 da educação, que está em 2015 65 milhões, e 2014 61 milhões, tivemos um crescimento de 6,6, tá certo? De 2014, liquidado, ou seja, que já foi pago, consumiu 60 milhões, 98% do total. O restante está para pagar agora, nos restos a pagar, até meados de 2015. Aí, olhando para o orçamento da educação, eu separei 3 itens, na verdade, 4 itens, que me chamaram a atenção. 3 deles por ter sido aonde mais se consumiu, e um deles por ter sido absurdamente não consumido quase nada, que é exatamente a infraestrutura das escolas, né? Que ali a gente tem um crescimento, que isso já é louvável, e a Vossa Senhoria já sabe por que tem 654 mil reais ali. Foram emendas que foram feitas no orçamento neste ano, da reforma e ampliação de escolas, né? Mas nós tivemos em 2014 158 mil. Para 2015, com as emendas e mais um compromisso de ser remanejado mais 150 mil, vai dar para a gente fazer com que as escolas tenham mais espaços educativos, melhor equipadas, etc. Não é muito, porque se você olhar 600 mil reais para um orçamento de 65, dá quase 10%, né? Ou quanto dá aquilo? Né? Dá uma quantidade boa. Bom, vamos lá. Aí houve um crescimento de 2015 na construção e reforma de 312%, por esses motivos, porque houve emenda, etc. Foi vontade do Legislativo nesse momento. No ano passado foi liquidado 62 mil, com dinheiro do Fundeb. 0,1%. Nada com esse item. Aí os que mais consomem, funcionamento do ensino. Precisa dizer que no funcionamento do ensino está a folha de pagamento, material de consumo, alguns equipamentos que foi muito pouco consumido, etc. Mas material de consumo para funcionar as escolas, e a atividade meio, né? E folha de pagamento. Isso daí levou 70% do orçamento, 42 milhões. Mas houve um crescimento, um decréscimo. Ó, quando está vermelho e amarelo, é decréscimo. De 2015 para 2014, diminuiu a quantidade para o funcionamento. Aí, detalhadamente, já informo, nos vencimentos, está diminuído no orçamento, na folha. Aí que diminuiu. Mas depois eu não sei, a gente vai discutir a respeito, não sei exatamente por que o governo deve ter feito uma análise para diminuir exatamente em folha. Isso foram 70% em 2014. Depois eu vou passar para a gente discutir. O transporte escolar, nós tivemos 12.407 em 2014, tem gastos, aquilo ali está empenhado, gastos, né? 13.469 aumentou 8,5, ou seja, bem acima dos 6,6 do orçamento. Já estou falando e fazendo uma análise. E esse transporte, em 2014, correspondeu a 20,3% dos recursos gastos com a educação municipal. 70% lá em cima com folhas, 20% com transporte. A merenda também teve um crescimento de 23% de um ano para o outro, e nós temos ali, em 2014, 7,8%. Se nós somarmos esses 4 itens, o 0,1 vai ajudar um pouquinho, mas
Esses 4 itens consomem 98,3% do orçamento da educação. Ou seja, nós temos problemas. Por quê? Porque tem uma série de funções, e quando eu estou falando isso, cada uma desses itens, eles fazem parte da lei orçamentária, subsidiada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo PPA, que são 4 anos. Ou seja, é o planejamento da prefeitura que nós estamos discutindo. Tá certo? Vários itens, 7 itens, foram utilizados. Né? No relatório a gente até destaca, mas eu queria só deixar essa questão aqui para a gente discutir. Vou dar uma passada para esporte e cultura e retomamos. Aí eu passo para a senhora explicar, para os vereadores questionarem. O próximo, por favor. A cultura, olha. A cultura, ela teve um decréscimo, comparando 2014 com 2015, de 21%. Orçamentário. Ela consumiu, no final de 2014, 3.275.000. E ela começa 2015 com 2.500.000. Aonde mais se gasta na cultura? Fora a folha pessoal que consome, você vê que é promoção de eventos. Na promoção de eventos foram gastos 2.865.000 com promoção de eventos. Está destinado no orçamento gastar, se não tiver alteração, 2.200.000, 2.199.000. Há um decréscimo também de gastos nesses itens, mas ele pode ser remanejado recursos para aumentar ou não o gasto, então não dá para a gente ter segurança de que há um decréscimo mesmo. Mas, do ponto de vista do que está hoje, o que está até o balancete de fevereiro, era isso que estava colocado. Em seguida, no esporte, que faz parte também da pasta. Né? O esporte ele teve também um decréscimo de 3,9%. Ele consumiu 1.284.000 e está errado ali. É o contrário. É um acréscimo. Desculpa, aí fui eu que errei. É o contrário. Cresceu 3,9%. Tá certo? E tivemos 80% naquilo que ele mais gasta de aumento de desporto comunitário. Onde estão os campeonatos taxas de arbitragem, etc. Mas aumentou 80 e poucos mil reais ali. Quase nada também, é muito pouco para se gastar com isso. Bom, esse é o panorama e o comparativo entre o que foi realizado em 2014 nas 3, educação, esporte e cultura, e como está planejado para 2015. A partir daí, nós podemos estar abrindo para as questões, se você quiser posicionar, tiver alguma coisa para falar a respeito desses quadros, né? Eu não sei, os vereadores, se têm questões, ou a partir da resposta da secretária, vocês se manifestam ou não? Então a secretária está com a palavra. Bom, boa tarde. Está ligado? Bom, boa tarde, nobres vereadores, aqui munícipes presentes. Eu queria primeiro fazer uma justificativa, né, de talvez não poder estar respondendo muito do que você colocou. Desculpa você, Écio, pela amizade que a gente tem, o nosso trabalho de tantos anos juntos, né? Porque eu assumi a secretaria faz pouco tempo, né? Então, realmente, esse orçamento de 2014, eu fiquei só praticamente 2 meses, então eu não teria como estar justificando muita coisa aí do orçamento de 2014. Com relação, eu concordo com o nobre vereador quando fala que é muito pouco que é investido em construção, reforma e ampliação de escolas, a gente sabe disso. Eu visito escolas, eu conheço, a gente precisa muito investir, porque tem, inclusive, um projeto que a gente está fazendo agora, que há necessidade de que essas escolas sejam ampliadas, sejam melhoradas para o atendimento da criança que vai ficar mais horas na escola. Só que, por um outro lado, a gente tem um gasto muito grande com o transporte e merenda escolar.
né? Que a gente está até tentando esse ano viabilizar uma diminuição do transporte escolar, entende? Por conta de se verificar novamente as rotas e verificar, conversar a questão da setorização, entende? Mas assim, não existe, nós não conseguimos obrigar a criança que já está numa escola a ser transferida para outra. Né? Então, o que acontece? A gente vai no convencimento, na conversa com o pai, entende? Mostrar que as escolas são boas, não importa também, né? Porque o que é a ideia do pai? Que a escola boa é aquela no centro. Que a escola boa é aquela que tem, sabe, sei lá, uma infinidade de coisas que eles acham que é importante, um prédio bonito, e não é assim. A gente tenta conversar com esses pais, eu já tentei, nas minhas poucas visitas que eu fiz, que como eu falei, comecei faz pouco, mas eu já tentei conversar com esses pais. Então, realmente é complicado. O transporte é um gasto muito grande. Não tem como a gente, além a gente vai em cima da lei, que são os 2 quilômetros, mas temos problemas em Mariporã, né, com estradas muito complicadas, com a questão, entende, de rodovia, tem uma série de coisas que não tem como a gente não atender. Às vezes até sai um pouco fora da legalidade, né? E a merenda escolar também. Um número bastante grande de crianças, a gente atende e atende bem na merenda. Então, vereador, é complicado, a gente sabe, mas assim, a intenção este ano é estar realmente investindo mais, tanto que a gente já viu na questão de construção, reformas e ampliações. Eu não sei quanto eu vou conseguir, mas a gente está tentando, né? Queria justificar nesse sentido por enquanto. Com relação às outras 2 secretarias que fazem parte da minha pasta, como eu tenho secretário adjunto, né, fica um pouco na mão deles, pelo menos ficou. Né? Agora a gente está conseguindo conversar um pouquinho para eu entender como é que eles estão trabalhando a questão orçamentária das 2 secretarias. Então, peço também um pouco de paciência para a gente poder estar, né, entendendo e também conseguindo até melhorar a questão do recurso das 2 secretarias no investimento. Tá bom. Obrigado. Deixa eu só te colocar uma situação, também vou chamar de você. Nós trabalhamos, já nos conhecemos desde o final dos anos 1980. Já tivemos a oportunidade de trabalhar junto 2 anos na diretoria de ensino. Ela é supervisora da rede pública estadual aposentada, né, e eu, diretor de escola aqui. E tivemos algumas oportunidades aí e estamos sempre envolvidos com escola pública. Então, nesse sentido, eu respeito o trabalho. Ficou um item aí, mesmo que você não consiga comparar com o ano anterior, mas houve uma diminuição do orçamentário de folha. Eu não sei qual é a justificativa, né? Não sei, você tem informação? Tá, com relação à diminuição, o que eu posso perceber? O que eu posso falar? A questão de licenças, a gente gasta muito com substituições, muitos professores licença médica, né? Então as substituições. Nós tivemos alguns casos de escolas que a gente não fechou, mas a gente redistribuiu as crianças por conta das multisseriadas, e aí então enxugou um pouco a folha, porque aí os professores, entende? Foi um número menor de professores que a gente pôde estar colocando, né? Então, acho que isso também deu uma enxugadinha na folha. Eu acredito que seja isso também. Quantas escolas foram fechadas? Foram 2 escolas. 2 escolas. 2 escolas. Foi o Aparecida, que concentrou no Hipólito e no 5 Lagos, e o João Bento. Tá bom. Graças a Deus, saímos das multisseriadas e as crianças foram para o Mais Educação, o outro programa que a gente tem aí, acho que deu uma melhorada. Tá bom. Senhores vereadores? Boa tarde, secretária. Então, na visão da senhora, um dos principais problemas da educação, na condição referente à falta de investimento em estrutura física, como foi demonstrado nesse quadro, ela é colocada em virtude de um gasto excessivo no transporte e na merenda. Isso. Né? E a redução da folha seria relacionada com a substituição e também devido a muitos funcionários, né, professores que estão afastados. Eu não posso, vereador, estava afirmando que seja só isso, né, mas assim, o que eu tenho conhecimento, né, eu não sei da anterior a mim o que houve, né, para estar diminuindo, né, porque nós estamos falando em 2014. Certo. Tá? Né, agora 2015 que seria, né, não, tudo bem, é só para eu entender um pouquinho, tá, professor, porque na verdade, o professor Este é um dos experts aqui da educação, né? E é uma área que eu estou na saúde, ele
é o que mais sabe aqui, então às vezes o que ele reflete, ele fala, ele acaba com todas as nossas perguntas. Mas tudo bem, professor, pode continuar. O professor Ed vai fazer o questionário. Só uma perguntinha, secretária. Nós tivemos aí, como constatou, a diminuição de folha, né? E, incluído nessa diminuição de folha, eu queria saber se a secretária tem conhecimento de ADIs, que tem sido aqui um problema aqui, que esse vereador tem cobrado por falta dessa profissional em muitas escolas. Então, mas só para me satisfazer dessa questão de número, eu queria saber se também está incluído ADIs, né, nessa diminuição de folha. Tá, nós realmente as ADIs a gente tem uma falta, né? Nós solicitamos agora, né, a contratação de 40 ADIs, tá? Por conta de uma creche nova que vai se iniciar agora, né, no próximo mês em Terra Preta, e também algumas substituições e algumas pessoas que aposentaram, se afastaram. Então nós pedimos o preenchimento, a solicitação de 40 vagas, né, 40 cargos para a gente poder preencher. Já está lá na prefeitura, já foi pedido, né, para que a gente possa chamar. Realmente há necessidade. Nós estamos tentando, vereador, fazer um módulo, porque não existia nenhum módulo correto de ADIs, entende? Então, nós estamos tentando fazer, de acordo com o número de turmas que a gente tem nas creches, o número de ADIs que a gente pode estar usando. Estamos colocando um professor, entende, para poder estar junto, porque estava meio complicado, o módulo não estava legalmente constituído. Então, estamos tentando fazer isso também. Eu agradeço. Claro. Secretária, em relação às ADIs, os vínculos administrativos das ADIs é diferente dos professores, né? Com relação a... Não, se elas são efetivas ou não, é isso? Não, elas são efetivas. São concursadas, são, né? concursadas. Bom, deixa então agora sobrou algumas questões aqui que eu acho que nós sabemos que dois pontos que estrangulam a rede: a qualidade do ensino, que se reflete através dos resultados do IDESP, que a secretaria participa. Até recebi, mas não podia ainda folhear os resultados dos SARESP, porque a gente não tem acesso a eles, mas chegou agora na minha sala. Eu vou dar uma analisada, depois algumas questões eu vou perguntar relativa àquela questão. Então, questão da qualidade do ensino, os indicadores até então estavam dizendo que nossa qualidade do ensino não estava boa, os alunos saem no 5º ano com muita dificuldade de ler, escrever, etc. As avaliações diagnósticas também é uma informação que não é oficial, que a rede estadual faz no início do ano letivo, indicou em algumas escolas, né, aí colegas aqui também pode ser que tenha essa informação, indicou em algumas escolas que chegaram mais qualificados os alunos, pelo menos 2 ou 3 escolas que eu tive acesso à informação. Então, essa é uma questão que a gente tem que analisar e ver com calma. Essa é uma prioridade, fazer com que a rede municipal, que consome 65 milhões de reais, faça esse consumo adequadamente, mas o importante é a sala de aula e o professor com o seu aluno lá e lá acontecer. Né? O transporte é fundamental, porque senão o aluno não chega. A merenda é fundamental, senão o aluno não fica de pé lá. Só que é lá dentro da sala de aula que as coisas acontecem. Bom, então, nesse sentido, a qualidade. O segundo problema, ou não é nem segundo, não tem ordem, né, é um problema sério. Nós tínhamos, no começo dessa gestão, agora, com o prefeito Márcio assumindo, em dezembro de 2012, exatamente, em torno de necessidade de 800 vagas em creche, né? É diferente, não é um direito subjetivo, mas 800 vagas. Nós temos uma lei municipal que diz que tem que se dar transparência ao processo de acolhimento, porque se tem tanta vaga, tem uma fila, as pessoas se inscrevem e isso tinha que ser publicado. Não está sendo publicado. Não sei se a senhora tem conhecimento dessa lei. Eu vou passar as questões que eu quero fazer informalmente, protocolar com a senhora, e depois a senhora responde, porque são questões mais profundas, né? E, então, o problema de vaga em creche é um problema sério. Essa creche de Terra Preta é uma creche que está sendo feita desde o governo anterior,
ela é com verba do recurso do governo federal, e ela tem lá, vai oferecer, está concluída, né, está para ser inaugurada, 150 vagas. Menos? 120 no máximo. 120 vagas. Então, ou seja, nós continuamos com um problema. Porque essas crianças de 3 anos atrás, elas já estão para entrar no ensino infantil, com 4 anos. Né? Só que nasceram crianças e deve ter uma demanda aí. Nós não temos transparência nisso, né? E tem lei que diz que tem que dar transparência. Eu queria, então, uma das questões que eu estou formulando, mas para responder com calma, os dados. Eu quero saber quantas crianças estão inscritas, quantas crianças já foram atendidas só nesse ano, aonde foram atendidas, né? Como é que está essa lista, tal. Tem questões nesse sentido, tá? Agora, nós sabemos, porque passamos na porta todos os dias, que construído na área central 2 creches que são de um empreendedor particular, mas ele fez para ser creche, etc., e está desenrolando. Então, há uma possibilidade da prefeitura alugar o espaço para colocar a criança na idade. A senhora tem alguma informação para nos dar a respeito? Não, formalmente não. Eu sei que, realmente, se sair, a gente pode estar atendendo bem mais crianças, né? Porque realmente tem razão. Existe uma demanda muito grande de vagas, necessidade de vagas para creche. Né? A de Terra Preta talvez nem atenda a expectativa do pessoal de lá, porque já é uma expectativa bem maior do que, do que a primeira. E a gente realmente tem lá uma demanda enorme de todo dia, né? O pessoal pedindo creche e tal, pedindo vaga e tal, realmente está complicado. Se sair, a gente consegue atender. Eu nem sei qual é o número de vagas que a gente atenderia, porque eu não conheço as creches, tá? Os espaços, né? Entendi. É um particular que está construindo com o objetivo de alugar para a prefeitura. Bom, então... Mas eu vou passar, viu, vereador? Depois eu passo a questão de como é o número de inscritos e como a gente tem procedido na maneira de chamar e tudo. Mas, assim, é uma lista que... Até a pessoa, por exemplo, faz uma opção, por exemplo, eu quero a creche lá do Tio Basteco. Mas quando aparece a vaga no Terezinha ou outro lugar, a gente chama a pessoa. Aí ela vai falar se ela quer ou não. Porque é por ordem de inscrição, de feito, né? De feito lá a inscrição. Tá bom. Ó, eu tenho 18 questões divididas em 4 ou 5 temas. Eu vou te protocolar, mas eu vou só mencionar para ficar registrado, vai fazer parte da nossa ata, né, sobre o censo escolar. Nós vamos estar solicitando informações, porque ele subsidia a quantidade de alunos e dá a quantidade de recursos para o Fundeb. O censo de 2014 é que dá a quantidade de recursos para o Fundeb, per capita. Então, é sobre isso. Nós temos reuniões, a Secretaria tem o Conselho de Acompanhamento Social do Fundeb, são reuniões mensais. Nós estamos aqui solicitando que nos informem as reuniões para que a gente possa, um dos membros, estar participando e acompanhando como é que estão os trabalhos no Fundeb. Né? Em relação às creches, eu tenho questões. Eu estou falando da do Pereira, mas é mais ou menos isso que eu perguntei aqui. Sobre o transporte escolar, eu tenho aqui algumas questões relativas às rotas, veículos contratados, veículos da prefeitura, quantos alunos são transportados através de passe escolar, para a gente dar uma... Porque o objetivo da comissão é acompanhar os trabalhos da secretaria, mas também fiscalizar a utilização dos recursos. Né? Então, tem algumas questões relativas a isso. Se puder depois nos dar a informação, vai nos ajudar a ter uma ideia do panorama da educação municipal. Sobre a merenda, ao Conselho de Alimentação, pela lei ele tem que se reunir. Nós queríamos também saber quando se a gente pode ou não estar acompanhando. Né? A questão dos indicadores da educação, que eu insisto, eu não tenho essa informação. Pedi de todos os indicadores, a resposta da controladoria, do controle interno da prefeitura, respondeu que as secretarias já mudaram para a controladoria, que já mandou, através do sistema Aldesp, para o Tribunal de Contas e para a gente aguardar a publicação do Tribunal de Contas. Então, eu estou pedindo para a secretária que deu essas informações para a controladoria, que dê as mesmas informações para mim, para o doutor Ricardo, para que a gente possa ter um panorama. Não tem nada que é segredo ali. Nós queremos saber
se as respostas elas são positivas e aonde nós podemos, enquanto vereador, ajudar. Essa questão de nós avançarmos na quantidade de recurso para construção reforma com emendas feitas no orçamento, foi porque nós identificamos que isso é um ponto vulnerável no orçamento. Eu vou protocolar com a senhora, então, essas perguntas. Eu só vou fazer um comentário que eu acho que de uma análise de política pública. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece que tem que se gastar 50% com folha. Tá certo? Daqueles 70% do funcionamento do ensino, só para ter uma ideia, 68% foi gasto com folha. Ou seja, se fosse a lei de responsabilidade fiscal só para a Secretaria da Educação, está 20% a mais. E os professores não ganham bem. Então, nós temos que dar uma adequada. Eu não sei, está mal formatado a nossa Secretaria da Educação. Ela gasta muito mais, os professores reclamam com razão. Não sei se vai conseguir manter aí o piso, talvez com esses 7% aí. Acho que vai manter, né, o piso. Então, vereador, é assim, a questão continua batendo na tecla das muitas escolas, das escolas distantes, com um número pequeno de alunos, mas que a gente tem que manter o professor e pagar. Então, o gasto realmente, não vou dizer que seja totalmente esse o problema, né, do gasto da folha. A questão de muitas pessoas em licença, nós começamos o ano agora, já temos pessoas em licença, entende? A gente tem que contratar outras pessoas para colocar no lugar. Eu ainda tenho escola com falta de professor, porque a pessoa já tirou a licença, já não se encontra, e eu ainda estou lá atribuindo a aula, entende? Classe, porque e, às vezes o professor que vem, né, do processo seletivo não quer pegar, porque é uma licença de 2, 3 meses, 1 mês, entende? E assim vai. Então, isso me dificulta muito. Pessoas que entram num processo de readaptação, não são readaptados, mas continuam, enquanto estão no processo, a gente tem que respeitar. Aí o gasto é muito grande, entende? Com a questão de folha, por isso também. Não vou dizer que seja só isso, mas né, uma parte é isso. Claro. Então, só para... O meu raciocínio é no sentido de que o orçamento ele está dimensionado e ele está engessado. Com o transporte, não é a merenda. O transporte é um engessamento muito grande. Por isso que eu estou solicitando todas as rotas, nós vamos fazer uma análise da necessidade e da qualidade. Tivemos juntos, eu e a senhora, numa escola, e a reclamação da diretora era que o transporte não estava levando as crianças para a escola. Tá certo? Quando isso acontece, que não leva a criança para a escola, não importa que a rua está com problema, isso é um problema deles e da prefeitura. A escola não recebeu o aluno e o aluno não foi transportado. Eu queria entender os mecanismos de controle sobre isso. E se nós continuamos pagando, mesmo não tendo sido feito o serviço. Esse é recurso público que precisa ser respeitado. Então, é mais ou menos por aí que nós vamos chegar. Se eu tiver conhecimento de todas as linhas e rotas, se eu souber quantas crianças estão sendo transportadas e a necessidade, a gente vai ter noção de como ajudar dando opiniões. Entendeu? É isso aí. Pois não, vereador. Secretária, continuando aqui... algumas palavras dadas pelo professor Écio, presidente dessa comissão, eu queria só colocar assim um posicionamento, porque a educação, como você é uma das pilastras de qualquer governo, assim como a saúde, que também é uma das pilastras também de essencialidade dentro dos governos, principalmente governos de uma cidade onde que o orçamento ele tem os seus limites relacionados com a própria arrecadação. O problema, por exemplo, que nós vamos encontrar agora, principalmente relacionado com aquilo que o professor Écio disse, que se o orçamento ele já está engessado, o orçamento ele já está praticamente comprometido, e as cobranças elas vão vir de uma forma muito mais evidente agora, principalmente naquilo que se relaciona com a parte de administração do próprio salário dos professores, que aqui foi dito que tem, né, um salário que deixa a desejar. Esse vai ser um problema evidente e constante, principalmente na condição de que a própria prefeitura não vai conseguir, ou a administração, conseguir contemplar os
direitos que são, né, muito nobres dos professores. Será que, diante dessa visão relacionada com o próprio plano plurianual que foi, né, colocado dentro dessa Casa de Leis, e inclusive foi que abrangia a lei das diretrizes orçamentárias associado ao que a gente faz anualmente, que é a lei orçamentária anual? Será que não existiu assim uma falta da participação da própria Secretaria de Educação para poder colocar qual seria o ideal mínimo para poder contemplar essas dificuldades, que eu acho que vão ser dificuldades que nós não vamos conseguir transpô-las por causa do próprio regime orçamentário e além daquilo que está proposto dentro das leis orçamentárias, uma vez que até a própria folha de pagamento ela já ultrapassa o valor da lei da responsabilidade fiscal, que dá 68%, e a lei diz que seria até 50%. Eu pergunto para a senhora, que talvez esse seria um problema da secretaria na condição de se colocar dentro da necessidade da administração um parecer técnico da necessidade para não existir isso que está acontecendo. Dentro dos fatores relacionados, e um dos fatores aqui colocados não só na rede municipal, mas também na rede estadual, seria, né, o valor dos salários a quais nós vamos investigar, e a gente está acompanhando pelas APOESP, pela própria, né, pelas informações que vêm pela Secretaria do Estado, e inclusive aqui tem os professores do Estado, em que eles pedem um aumento até de 75%, e que passa a ser de uma forma até impossível. Então eu acho que, será que não foi uma condição técnica da Secretaria de Educação em colocar isso diante dos processos que seriam dirigidos ao plano plurianual, para não se colocar esse problema em evidente, que eu acho que vai ser difícil de se contornar. Então eu queria que a secretária, né, me colocasse uma solução para tentar resolver, pelo menos, ou minimizar esse problema, que eu acho que, diante do orçamento que está engessado, como foi dito aqui pelo professor, que eu acho que, né, vai ter que se redimensionar. Então eu queria saber se a secretária tem alguma, né, dentro da sua primeiro ano, nesse ano de 2015, uma possibilidade ou uma luz no final do túnel para poder controlar isso daqui, uma vez que a gente tem uma cobrança muito intensa dentro da cidadania, relacionada não só para o lado dos professores, como também para o lado dos alunos, né, onde que a readequação, eu acho que vai depender muito das virtudes de quem assume a pasta. Vereador, existe uma preocupação minha, sim, tá? Eu acho que, eu não sei se é de conhecimento dos vereadores, mas assim, nós temos uma carreira, né, dentro da prefeitura municipal que não é correta. Então, o professor, nosso professor, que ele pega uma sala e depois ele pega uma outra sala, ele tem 2 salas, ele ganha mais que um diretor de escola. Ele ganha mais do que um coordenador. Entende? Então, isso é muito grave. Nós temos várias situações de direção de escola que o pessoal não quer assumir mais, não quer, porque a diferença de diretor para supervisor é mínima. Então, já há um tempo atrás, eu já até pensei, fizemos lá um estudo, uma revisão do plano de carreira, né, que a gente tentou encaminhar. Não sei como está, eu vou tentar conversar com o prefeito agora para ver como está isso, né? Porque esse estudo deveria ser revisto, entendeu? Eu acredito que precisa, porque senão daqui a pouco a carreira do Magistério Municipal de Mariporã vai ter problema, tá? Nós não vamos ter gente nem para cumprir a carreira aí. Então, é uma situação muito difícil, a gente está vendo isso, eu tenho conversado com a rede toda, a gente tem maior dificuldade até das pessoas virem para um cargo de gestão, entende? Porque a diferença é muito pouca. Então, eu entendo a situação e sei que a gente precisa tomar alguma providência, né? Bom, a opinião minha nós temos uma secretaria muito grande, ela absorveu toda a rede de ensino fundamental ciclo 1, que deve ser compartilhada com o Estado, recebe o recurso do fundo, gasta mais de 80% dos recursos do fundo com folha, no geral 68%,
a prefeitura gasta 50, tudo isso impacta, inclusive, para o restante do funcionalismo e para o restante da prefeitura. Hoje, o governo do Estado está fazendo concurso público para a PEB-1, está começando em prefeituras que não absorveram toda a rede, constituindo escolas de tempo integral de ensino fundamental, ciclo 1, e dando 8 horas para aluno com professor dentro da sala de aula. Ou seja, há recursos sobrando no governo do Estado, porque ele, naquele período da municipalização, conseguiu passar para as redes municipais que absorvesse. Hoje a rede municipal de Mariporã é refém dessa política pública do governo do Estado, porque concordou com isso, exatamente em janeiro de 2001. A sessão extraordinária foi aprovada aqui a municipalização do ensino. E isso fez com que o município ficasse refém e com professores, contratou professores, aumentou. Então, a nossa quantidade, nós estamos dando um passo maior do que a perna. Esse orçamento, ele corresponde, em relação ao orçamento total da educação, ele corresponde a 33% do orçamento total. Quando é normal a gente consumir 25%. Que legal, estamos gastando 30% estamos pagando mal os professores, não estamos dando um ensino de qualidade, né? Temos uma série de problemas que o governo do Estado está aí. Agora implantou uma escola de tempo integral, pegou todos os seus alunos, jogou para as escolas do entorno e estão lá com a escola de tempo integral, tá certo? E sai contando papo. E a rede municipal está estrangulada, engessada. Nós não temos recurso para dar melhores condições nas escolas. Isso é fato. Isso é fato. Nós tínhamos combinado na comissão visitar cada 2, 3 escolas. Eu fiz 2 delas junto com a senhora, mas também estive em outras escolas. E a gente vê a precariedade de espaço físico para a direção de escola. Não dá para estar na biblioteca, o caso específico da escola João Pulga. Não dá para estar na salinha que estão os livros, biblioteca, a sala dos professores. Não dá para estar na sala de informática, a secretaria e a diretoria de ensino, a diretoria da escola, que atende pai tendo aula lá nos computadores do lado com crianças. Não é certo? Essa é a nossa realidade. Isso impacta a qualidade, sim. E nós estamos falando de atividade meio ali. Nós estamos gastando na atividade meio, atividade fim não se gasta. Minha humilde opinião, né? Reverter isso daí, não tenho solução, mas eu estou vendo no horizonte com a possibilidade, porque o governo do Estado está contratando o PEB-1, está retomando a contratação, está aberto a abrir o concurso, ou está no meio de um concurso, está se empenhando nesse sentido. Eu tenho essa impressão. Tudo bem? Mais alguma questão, gente? Você quer fazer considerações? Tá, fica à vontade. Presidente, eu tinha me comprometido de ter uma escola, né? E eu, como vereador, né, ele é presidente, o Edio, e como o professor, eu acho que foi numa escola, né, junto com a secretária, eu queria, né, até pedir permissão para a secretária que eu vou em uma escola, tá? Porque às vezes dá alguma conotação que a gente quer fazer alguma coisa relacionada a prejudicar alguma coisa. Não. A intuição, acho que do presidente e dessa comissão é explicitamente em ajudar a secretária, né, nas condições que forem necessárias, né, identificando alguns problemas para poder ajudá-la e não na condição de fazer uma crítica destrutiva, não, é construtiva mesmo. O professor Écio, eu acho que é uma das pessoas mais influentes dentro da área da educação e orientou a gente para a gente simplesmente aqui fazer uma parceria, uma equipe e ajudar em si, não só as crianças, mas também, né, os professores, a entidade. Então eu pediria para a senhora que, né, a permissão de eu ir numa escola sem constrangimento, né, tirar fazer umas identificações que eu acho que o presidente, eu acho que nem entrou no mérito do índice de efetividade,
que Não, seria ela tem. aquilo que seria colocados, que chegou a nós através também das informações pelo professor Écio, que é o presidente, sobre os itens que devem ser seguidos para ter, não sei, né, o presidente, uma nota relacionada sobre vai acabar gerando um aplicação. indicador de qualidade, né? Isso. É essa a intenção do Tribunal de Contas. Mas ele acaba também dando um norte para que se tenha o que precisa ser feito também nos municípios. E talvez trazer, eles vão ter uma métrica. O papel do Tribunal de Contas é fiscalizar as prefeituras, eu estou falando do Tribunal de Contas do Estado, né? As prefeituras, os órgãos estaduais, etc. Eles vão ter uma métrica, eles vão saber quanto custa o transporte escolar. Eles vão saber quanto custa a merenda. Porque eles vão ter essas informações. Hoje não, mas daqui 2 anos, 3 anos. E qual é o papel deles? É ficar acompanhando os gastos públicos. E eles vão fazer isso com tranquilidade através dessas informações, que vai pelo sistema Aldesp, que é online. Hoje eles já sabem como é que estão as prefeituras e como que está cada um. Mas eles têm perguntas importantes, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem que ter atenção. As crianças estão com água tratada? A água que é servida na escola, ela é filtrada? Qual é o esgotamento sanitário de cada escola? A escola conta com tais recursos. Tá certo? Aí eles vão ver, você coloca, gasta dinheiro com isso, vai ver o IDEB, o IDESP, o IDEB, né? daquela escola, etc., e ele começa a fazer as comparações. Mas então isso são indicadores que hoje mede-se resultado da aplicação do recurso público através das políticas públicas. É só isso. Ou seja, está se criando mais mecanismo de controle para que se tenha efetividade. O que se propôs fazer, e a Secretaria da Educação não fez o ano passado, de fazer isso, aquilo, outro, e no final não fez porque o resultado não aparece. Não adianta só gastar o dinheiro, tem que gastar adequadamente. Então, é por isso. Então, está começando a ficar cada vez mais amarrado, e nós estamos falando do dinheiro de quem? Não é o meu, não é o seu, eu pago meus impostos, mas não é só o meu. Então, é o dinheiro público. Então, é isso, efetividade. Prometeu fazer, tem que realizar. Bom, da minha parte, acho que eu já falei demais. Só vai isso. Tá valendo. Eu acho que sem problema nenhum, eu acho que é importante a presença de vocês, entende? E me ajudando também, né? Apontando as coisas, entende? Porque o professor Écio me conhece, é uma pessoa aberta, disposta, entende? Quero fazer o melhor. Né? Eu estava vendo o manual, né, professor, aqui, realmente é efetividade mesmo. Então, eles vão amarrar sim, entende? O que foi gasto, com o que foi feito, como é que está a nossa rede. A intenção minha é que seja realmente, a criança tenha que melhorar. Eu acho que, assim, não dá para você assumir uma secretaria como essa, né, e pensar, tá bom, não deu. Não, eu quero a melhoria da qualidade do ensino, eu quero a criança aprendendo. Né? Eu quero que a criança vá lá depois para a escola do Estado e eles falem, não, tá ótimo, conseguiu, está acompanhando, é isso que eu quero. Então, acho que vocês são importantíssimos para me ajudar também. Tá? É só um motivo para, assim, não ter, assim, às vezes, algum constrangimento, porque muitas vezes vê um vereador entrando dentro de um departamento, assim, lá, já veio já para poder, né, fazer alguma coisa, né? O que nós não podemos é criar constrangimento com a população. Então, com quem tem obrigação de fazer, nós podemos criar sim, se for o caso. Mas sempre com urbanidade, sempre falando boa tarde, bom dia, muito obrigado. Perfeito. Professor Édio. Professor Édio. Encerramos? Não? De minha parte, sim. Fica à vontade. Agradecer o comparecimento da secretária, dos professores que aqui estão. Vou passar a palavra para eles. O professor Écio vai dar uma atenção aos professores que estão reivindicando aí da greve estadual. E, sem mais, estamos aqui à disposição da própria secretária, porque a municipalidade ela tem que trabalhar junto. Obrigado. Então, nós vamos abrir um espaço para a rede estadual. São professores da rede estadual que estão atuando nas escolas e boa parte deles estão paralisados. Eu não sei se dá para dar um quadro de nível de paralisação e quais são as reivindicações. Fica à vontade, viu, professor Leandro? Está funcionando. Bate nele e vê se está. Aí você liga.
Pronto. Aí, obrigado. Bom, boa tarde, senhora secretária, senhores vereadores presentes e demais membros que compõem a comissão. Também queria dar uma boa tarde aos meus professores que hoje estão presentes. Eu queria começar a minha fala dizendo que eu achei bastante pertinente nós termos esse espaço. Agradeço de coração ao professor Écio, que foi meu diretor durante 2 anos na Escola Ermelina e não, sem bajulações, o melhor diretor que eu tive enquanto professor. Sou professor da rede pública do Estado de São Paulo, da disciplina de História, já há 5 anos na rede. E eu creio que foi bastante pertinente esse espaço justamente quando se debate o orçamento da educação municipal, né? Que às vezes nós achamos que talvez uma coisa não ligue a outra, mas está sim inteiramente ligado, né? Eu, esse ano no Ermelina, na Escola Ermelina, que é uma das maiores escolas da nossa cidade, eu tenho 3 sextos anos, que são 3 quintas séries, e dentro desses 3 sextos anos, tenho aproximadamente 20 alunos que são analfabetos semifuncionais. Né? E eu não tenho formação para ensinar aluno a ler e escrever, né? O que torna o nosso trabalho infinitamente maior, né? Mas a palavra sobre nós hoje, eu pedir licença para utilizar algumas anotações que eu fiz. Nós estamos em greve, professores do Estado de São Paulo, já desde o dia 13 desse mês, em assembleia, onde nós nos reunimos cerca de 10 mil professores. Eu não sei se o microfone está falhando, tá bom? Cerca de 10 mil professores estiveram reunidos no vão livre do MASP nessa sexta-feira, onde foi democraticamente optado pela nossa greve da nossa categoria, né? E várias são as reivindicações dessa nossa greve, que infelizmente, por vários motivos que nós acreditamos bastante ideológicos, que a nossa greve não está sendo nem um pouco divulgada, inclusive pela própria mídia, né? Eu queria citar algumas das nossas várias reivindicações, para que pelo menos o poder público do município de Mariporã tenha ciência de que nós, cidadãos, que também pagamos nossos impostos municipais, estamos sim em greve, ao contrário do que muitos dizem por aí. Só para trazer alguns dados, o sindicato do Estado, a POSP, já levanta uma hipótese de 65% dos professores do Estado paralisados. Parece pouco, mas nós estamos falando de uma rede de 203 mil professores. São 135 mil professores em greve. No município de Mariporã, infelizmente, nós não temos os dados oficiais de quantos professores estão paralisados e aderiram à greve, mas calcula-se que aproximadamente 40% dos professores de Mariporã estão em greve, né? E eu queria pedir licença aos nobres vereadores e os demais para elencar alguns desses motivos da nossa greve, da nossa categoria, e acredito que após essa fala, alguns professores, alguns presentes não vão achar que a nossa causa não é válida, não é justa. Queria começar pela questão salarial. O nobre vereador disse que 75% de aumento é impossível. Com todo respeito, nobre vereador, impossível é o que nós fazemos em sala de aula com 55 alunos numa sala de aula com espaço físico que mal dá para respirar, com ventilação, condições de trabalho extremamente precárias para ganhar um salário de R$ 1.700 por mês e fazer esse aluno sair dali com uma capacidade mínimo crítica para prestar um vestibular. Impossível é a gente ter que compor a nossa jornada em 2, 3 escolas. Eu, por exemplo, leciono em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Acumulo com rede particular para poder pagar as minhas contas. Então, nobre vereador, eu não entendi muito bem o que o senhor colocou com essa fala, mas eu acredito que impossível seja isso. Lembrando que esse 75% de aumento, muita gente acha que é aumento, mas não é aumento. É reposição de perdas salariais, tá? O governo do Estado de São Paulo, na pessoa de Geraldo Alckmin e do secretário da Educação de Ensino, fala que se orgulha de dizer que o salário dos professores está 26% acima do piso nacional, né? Legal, está 26% acima do piso nacional hoje. Mas se nós vamos comparar os dados historicamente, enquanto o professor de História tem obrigação de fazer essa análise, há 30 anos atrás o nosso salário era 56% acima do piso nacional. Tá? Então, esse 75% de reivindicação, na verdade, é só uma recomposição do nosso salário que está defasado há mais de 20 anos no estado de São Paulo. Tá? Não é aumento salarial, mas sim perdas salariais que nós tivemos no decorrer desses anos. Contra o fechamento de 3.300 salas de aulas, foram fechadas em toda a rede do estado de São Paulo somente neste ano, né?
Lembrando que 3.300 salas de aulas, nós estamos falando de alunos que vão para outras salas. Porque se fecha uma sala, esse aluno tem que ir para algum lugar, porque ele não pode ficar em casa. Ele vai para o segundo G, aqui no Ermelino, que é onde eu tenho 53 alunos matriculados no período noturno. Ele vai para uma sala de sexto ano, ele vai para um sétimo ano com 40, 45 alunos presentes, e o professor tem que ali dar a sua aula, o que eu acredito ser bastante impossível. Esses 3.300 salas de aulas fechadas representam um número imenso de professores, colegas meus, que hoje estão desempregados. Tá? Superlotação nas salas de aula é uma consequência deste fechamento dessas aulas. São 23 mil professores categorias O demitidos no estado de São Paulo. Esses meus colegas foram demitidos por causa de uma lei também do secretário da Educação, aprovada pelo nosso governador Geraldo Alckmin, que é a chamada Lei da Duzentena, que obriga o professor a ficar durante 1 ano sem trabalhar, para não poder criar vínculo com o Estado. O professor contratado, que não tem curso, que não passou em concurso público, ele trabalha por 2 anos e é obrigado a ficar 1 ano sem trabalhar. Esses professores estão na rua, estão trabalhando, estão muitos vendendo cerveja, por aí só Deus sabe o que esses professores estão fazendo. São pessoas com nível superior completo, que até ano passado estavam em sala de aula. Tá? Então nós temos um quadro de 23 mil colegas nossos que hoje estão desempregados e é por ele que nós também lutamos. Nós lutamos contra o corte nas verbas das escolas. No ano passado, nós tivemos, em dezembro do ano passado, o governador cortou aproximadamente 700 milhões de verbas nas escolas. Essas verbas que eram necessárias para material de limpeza, papel higiênico, foram faltados nas escolas. Tivemos casos de professores que tinham que levar papel higiênico da casa para poder utilizar na escola. Copo plástico, folha sulfite, nós não tínhamos material básico de trabalho. As nossas condições são cada vez mais precárias. Nós pedimos também um aumento no nosso vale transporte e alimentação. Eu não sei os senhores aqui presentes, mas eu não consigo pagar um almoço ou almoçar adequadamente com R$ 8,00 por dia, que é o preço do nosso vale alimentação, enquanto nós temos casos do serviço público que chega a R$ 4.000, R$ 3.000 de auxílio moradia, mas aí foge a nossa esfera. Mas nós queremos apenas justiça, não queremos nada mais do que os nossos direitos garantidos. E também o nosso vale transporte. Tá? Também pedimos o fim da violência nas escolas, temos um quadro gravíssimo. A senhora secretária citou os nossos professores municipais que tiram licença. Senhora secretária, talvez esses professores estão com licença porque não têm condições de dar aula por causa da violência que eles sofrem em salas de aula. É por isso que talvez muitos dos nossos colegas hoje se afastam da rede de ensino, por conta do assédio moral também, que nós sofremos a parte de alguns diretores, inclusive do próprio governador do estado, que de uma maneira truculenta e completamente sem noção alguma, está colocando o professor eventual em aula de professor grevista. Fugindo, portanto, de uma regra, de uma lei constitucional, do direito assegurado a todo trabalhador, inclusive do funcionalismo público. Professor em greve não pode ser substituído, e é o que está acontecendo nas nossas redes. Nós aqui presentes, esses professores, nós estamos no comando de greve, visitando algumas escolas e tentando conscientizar alguns professores e amigos nossos a também aderirem à greve. Aí vem a pergunta, mas por que então, se está tão ruim, tantos professores não param? Porque nós ganhamos muito pouco, e se nós pararmos, nossas contas vão atrasar. Nós temos filhos para criar, nós temos família para sustentar. Muitos colegas nossos não aderem à greve, justamente por conta dos péssimos salários que nós recebemos há muito tempo. Nós pedimos também aumento da verba na rede pública e na estadual de ensino, escolas completamente abandonadas, com mato tomando, muro caindo. E graças a Deus eu trabalho numa escola que nós não temos tanto problema com estrutural, que é a escola Ermelina, que é uma escola central. Mas não precisa ir muito longe. Se formos para algumas escolas rurais aqui da nossa própria cidade, nós vamos encontrar escolas completamente com condições extremamente precárias. Infelizmente, como eu citei no princípio, a nossa greve não está repercutindo na mídia. Por isso nós estamos tendo que fazer um esforço assustador para tentar chamar a atenção da sociedade para a nossa causa. Inclusive, mais uma vez, eu queria agradecer ao professor S por nos dar esse espaço, né, que também acredito que seja um espaço democrático de direito nosso. Mas, infelizmente, muitos outros vereadores e muitos outros lugares municipais não cedem esse espaço aos professores do Estado. Por conta desse não conhecimento da sociedade, nós vamos realizar aqui no próximo dia 28, no próximo sábado, após nossa Assembleia Geral, que vai acontecer lá no Vão Livre do MASP, novamente, nós vamos realizar aqui na nossa cidade de Mariporã um ato público em defesa da educação pública, em defesa dos professores, onde vários alunos também vão
participar desse movimento. E nós levamos ofício à prefeitura, pedimos a ajuda da polícia militar, a ajuda dos policiais municipais por conta do trânsito e tudo mais. O nosso intuito não é causar transtorno, não é incomodar. Infelizmente, graças à nossa greve, milhares de pais reclamam dos próprios professores porque é um absurdo o aluno não ter aula. É um absurdo o aluno ter aula nas condições que ele tem. Isso é um absurdo. O que nós queremos não é só aumento salarial, o que muita gente acredita, que 75%, como o nobre vereador citou, é impossível. Mas esse 75% de aumento também vai repercutir diretamente na vida educacional dos estudantes, dos filhos de nós, trabalhadores, que colocamos nosso aluno em escola pública. Tá? Então eu queria agradecer a presença dos vereadores, dar o espaço para alguns outros colegas meus também se manifestarem. Aos nobres vereadores, boa tarde, né? A Secretaria Municipal de Mariporã e os meus colegas também, os professores, né? E todos aqui presentes, né? Então, a nossa reivindicação dos professores é uma reivindicação justa, tá? Nós procuramos, de uma certa forma, em geral, vou fazer uma análise geral, né? Valorização do professor. O professor não tem valorização perante o governo do Estado de São Paulo, certo? Nós vimos o exemplo do Paraná, certo? Nós vimos o exemplo até dos garis do Rio de Janeiro, né? Fazendo movimentos de melhores condições de trabalho, tudo, certo? Mas no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, nós não temos condições nenhuma em escola. Não existe investimento nas escolas. Não tem nem material. Esse ano está sem falta de material nas escolas, gente. Simplesmente falta de material nas escolas, certo? Você quer rodar um texto lá? Não pode rodar texto porque não tem sulfite. Certo? Com muita dificuldade, estamos fazendo as provas bimestrais e os provões, certo? Então, nós pedimos a colaboração de todo mundo, né, da sociedade, que nos ajude, né, também, né, que acho que todo mundo é pai, né, é mãe, certo? E realmente o fator principal é a valorização do professor no estado de São Paulo, que para o senhor Geraldo Alckmin não tem valor nenhum para nós, né? Enquanto, como disse o colega aí, o Leandro, né, enquanto a magistratura ganha lá auxílio moradia, R$ 4.200, certo? Não sei para que ganha R$ 4.200 a magistratura, certo? E nós ganhamos o quê? Nenhuma valorização, certo? Para que pagar auxílio moradia? Eles nem residem na comarca. Para quê? Né? Então, tem que ser dado valor ao professor, sim. É que muitos deles que estão hoje ali saíram das escolas estaduais. Tem muita gente saindo das escolas estaduais. Então, essa é a nossa reivindicação, certo? Na nossa valorização. Esperamos que a sociedade também se atenha a isso, certo? Porque, afinal de contas, de repente, você vai ter seu filho, ou seu neto lá, seu sobrinho, numa escola do Estado, né? Não é verdade? Que a grande parte do brasileiro não tem condições para pôr uma escola particular. Tem que socorrer a escola do Estado. Eu estive na escola do Estado, muito bem, era muito boa a escola do Estado, só que hoje existe uma inversão de papel. A particular é melhor e o Estado deixou muito a desejar, por falta simplesmente de investimento na educação por parte do governo estadual, federal, certo? E assim sucessivamente. Obrigado a todos. Obrigado. Com essa licença, só para eu concluir, professor, eu queria citar um poema de um poeta chamado Bertolt Brecht, como reflexão para os demais vereadores e para aqueles que quiserem apoiar a nossa causa. Ele diz assim: primeiro levaram os negros. Eu não me importei porque eu não era negro. Depois levaram as mulheres. Eu também não me importei, afinal eu sou homem. Em seguida levaram os operários. Eu não me importei porque eu era patrão. Levaram os gays. Não me importei, afinal sou hétero. Agora me levaram, e não tenho ninguém em quem contar, pois todos aqueles que eu poderia contar, eu não ajudei, portanto também os levaram. Tá? Obrigado a todos e pelo espaço mais uma vez. Obrigado, Leandro. Obrigado, professor. Vocês querem se manifestar? O vereador, doutor Ricardo, queria estar se posicionando em relação à menção que foi feita a ele. O professor Leandro, né, ele disse que, né, era impossível, né, mas eu não quis, né, talvez eu fui mal interpretado, Leandro, né, não foi referente a não apoio, né, como você aí talvez tenha mencionado de uma forma
que foi uma interpretação que eu acho que não quis, né, de encontro daquilo que eu, né, pretendo falar ou a minha ideia. Eu seria referido, né, desculpa, secretária, referente à condição do próprio plano plurianual, porque eu fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e falei que dentro da Secretaria Municipal, né, por aquilo que, né, seria, né, impossível para a secretária, dentro de um orçamento engessado, de que ela não conseguiria te dar esse aumento que é louvável e muito importante, né, de 75%. Se nós, né, no caso, até eu gostaria de deixar muito bem claro, que já gasta já 32%, 32%, né, para poder a secretária ver que o problema não é em relação a parte legislativa, mas é a conformação do próprio plano plurianual que tem que prever esses aumentos para a gente conceder isso a todos os professores, não só da rede, né, municipal, como também da rede estadual. Eu tenho todo o apoio a vocês, porque eu também sou da área da saúde, eu sou médico. Se você for fazer uma análise que aqui não venha aqui a calhar, um profissional médico que trabalha aqui na cidade ganha R$ 1.600, isso por mês, né? E, inclusive, a gente não consegue, pelo orçamento, nem fazer concurso público para poder trazer os profissionais. Então, você imagina que a nossa classe médica está muito mais, até, né, pior, vamos dizer assim, em termos salariais, com a própria instituição. E as estruturas de trabalho da gente está totalmente deplorável. Então, eu queria deixar aqui bem claro, professor, né, Leandro, de História, eu tenho assim, uma admiração muito grande pela educação. Eu acho que são as áreas que são as pilastras que precisam mesmo ter maior prioridades, que seria educação, saúde, né, que é muito importante. E eu queria que o professor tivesse um salário de 15, 20 mil reais. Né? Eu até tenho uma condição que eu falo o seguinte: a gente fala muitas vezes de Bolsa Família. Eu vou sair um pouquinho, presidente, me desculpa. Né? Mas se nós investíssemos, né, na educação, né, que são 5 bilhões de reais por mês na Bolsa Família, a gente investisse em escolas, porque as escolas deveriam ficar, sabe, integral, e cada profissional da educação poderia ter um salário de 15 mil reais por mês, com um dinheiro que fosse o custeio disso, que geralmente a gente produz uma escola, constrói uma escola, e a gente não tem o dinheiro para fazer o custeio. Então, a manutenção do custeio seria até numa condição de que você possa oferecer até um salário de 15 mil reais por mês para o professor, para ele fazer a reciclagem, para ele ficar dentro da escola, para ele dar a condição de formar cidadãos de verdades, né, que na verdade é esse que é o importante para o Brasil, a gente ter uma cultura diferente. Então, às vezes, né, o próprio legislativo, né, eu acho que muitas vezes, dependendo do que a gente tenta, né, se colocar, né, dar prioridade para essas áreas. Eu acho que a sua área é uma área fundamental, né, a área da saúde, da própria segurança. Né, eu vejo aqui até profissionais da própria segurança também reclamando que também não tem condição de se manter uma família. Né. Então, eu acho que são uma série de fatores. E eu queria deixar bem claro que eu tenho todo o apreço e o apoio de uma forma até incondicional à área da educação, que eu acho que é fundamental isso para dentro de um país, de uma nação, e a gente, né, faz o que a gente pode dentro daquilo que existe para a gente trabalhar, como é o orçamento. Então, eu não posso falar para a secretária, a senhora precisa dar o aumento de 100%. Então, aí eu falo que ela vai falar para mim assim: mas não foi programado isso no plano plurianual, como é que eu posso fazer? Porque ela já vai estar numa situação passando pela lei da responsabilidade fiscal. Então, eu acho que essa impossibilidade, eu acho que foi compreendida de forma errônea pelo professor, foi relacionado ao processo de engessamento de alguma coisa que foi falta de planejamento. Eu acho que quando se faz um planejamento, que é o plano plurianual, a LDO e a LOA, ela tem que ser colocado isso para dar prioridades. E quando a gente dá prioridades, então as prioridades elas estão relacionadas com
o poder salarial para todos os profissionais, não só professores, como médicos, como seguranças, como soldados, né, pessoas da polícia. Enfim, eu acho que é uma situação que poderia ser programada e planejada de uma forma mais impactante, para não chegar nesse ponto hoje da gente ter, né, infelizmente, falar de uma forma involuntária, vamos dizer assim, que para a secretária fica difícil ela fazer esse aumento. Mas não que seria um erro dela, mas seria um erro de planejamento. E o erro de planejamento é aquilo que seria feito pelo Executivo num plano de 4 anos, que seria o PPA, que chama de plano plurianual, que é uma lei, que é aprovado pela essa casa, e o plano depois, que é o plano das diretrizes orçamentárias, é onde que entra a distribuição das verbas, e a lei da orçamentária anual, que é a LOA, que isso faz anualmente, como foi colocado aqui. Então, se você for fazer uma análise, é nesse sentido, professor. Não foi, né, sem apoio de constranger nada, ou de falta de apoio. Talvez eu me expressei de uma forma inadequada e o professor aí, né, me colocou num conceito de estar contra, né, a educação, não. O senhor pode ter certeza que é incontestável e incondicional o meu apoio à sua classe. Obrigado, vereador. Professor Edio? Só fazer as considerações finais aqui. Eu gostaria aqui de também compartilhar com o professor Leandro, o professor Nivaldo, que falaram aí realmente da desvalorização do professor, né, no Brasil. Eu vejo que isso é cultural, né? Outro dia mesmo, assistindo à sessão do Senado, o senador, ex-senador, acho que já ex-senador Mão Santa, lá do Piauí, falou que numa das visitas dele, a primeira visita dele à Alemanha, todo o pessoal que estava com ele falou para ele: olha, chegando na Alemanha, você não fala que é político, fale que você é professor. Ele falou: poxa vida, eu nunca fui professor na minha vida, sou médico. Não, mas fale que você é professor, que você vai ver o tratamento que te darão lá na Alemanha. E assim ele fez, seguiu os conselhos, falou que era professor, foi bem respeitado, homenageado. E nós sabemos que países da Europa valorizam o professor, porque sabe que ele é responsável pela formação do médico, do engenheiro, do bom profissional que a sociedade precisa. Agora, nós vemos realmente essa situação aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil, dessa desvalorização do profissional da educação. E isso também, eu como professor, eu me sinto frustrado, porque a nossa carreira de professor, ela acaba consumindo todo o tempo do professor, como o professor Leandro ali falou, ele vive o dia inteiro na escola, ele tem que sobreviver dando aula em 3 períodos. Então, é desumano a forma que o governador, às vezes, trata essa classe, e nós sabemos muito bem. Outro dia mesmo fiz um comentário no trânsito, vi um carro de sistema penitenciário, passando um carro de luxo enorme, todo blindado. Eu falei: olha o investimento num carro desse, né, para um sistema penitenciário. E que investimento nós temos nos nossos jovens, né, para que não precise desse carro. Então, eu acho que é preciso estudar realmente a história da educação no nosso país. Grandes mestres como Anísio Teixeira, como Darcy, deixaram legados aí, e nossos políticos precisam pegar esses abecedários para começar realmente a pensar nesse país, que eu não vejo futuro nesse país se realmente não houver realmente uma revolução no quadro educacional. Então, professores, eu realmente aqui compartilho com vocês estão realmente corretos, a sociedade precisa entender isso. Se o filho dela não está indo na escola nesses dias, é porque existe aí reivindicações que não é só salarial, realmente vendo o melhor para os filhos desses trabalhadores, que ainda temos o ensino público obrigatório de acordo com a nossa Constituição. Obrigado. Obrigado, vereador. Secretária, quer fazer considerações finais? Não? Então, eu só queria estar deixando claro algumas questões relativas ao movimento.
mais do que justo. Os 75% é o DIEESE que estabelece numa correção, como o professor Leandro colocou, né, de corrigir a defasagem, por isso que se fala que são perdas, né, e elas são acumuladas ao longo dos tempos. Nós sabemos que no Brasil o professor ele ganha 40% a menos do que os profissionais com o mesmo nível de escolaridade. É um estudo feito, não lembro agora, mas isso daí é uma coisa que talvez até o próprio DIEESE que coloca, eu não tenho a referência nesse momento. Então, é inegável que a causa é justa, que a reivindicação ela é um patamar de negociação. O que eu estou vendo é uma intransigência por parte do governo, que está querendo fazer o braço de ferro e apostar no esvaziamento. Não tem a mídia, eu falo isso de cadeira, a mídia ela nunca vai estar dizendo favorável ao movimento, ela não vai nunca se posicionar favorável, ela pode dar informações, principalmente as coisas ruins que acontecem, dar o quantitativo de pessoas que estavam na manifestação, e sempre prevalece o da Polícia Militar. Vocês viram o que aconteceu agora na análise que a Folha de São Paulo fez sobre a quantidade, a Polícia Militar colocou um número, tal, questionou, mas tudo bem, não vem ao caso. O movimento é verdadeiro, eu fico assim contente porque eu vejo que eu internamente já tinha desistido de ver professores se manifestando e se organizando, porque foi a vida toda, né, Leonor também, a vida toda numa luta pela escola pública. Estou muito triste. Eu aposentei em abril do ano passado, né, de verdade em setembro do ano passado, mas em abril do ano passado me aposentei. Não podia reclamar de falta de material na escola. Nós tínhamos aquelas verbas, tal, e a partir de outubro, por aí, começou a chegar informações de que acabou a verba, não pode, não tem toner, não tem papel sulfite, Leonor. Quando eu comecei no magistério, a gente fazia festa junina para arrecadar dinheiro para comprar essas coisas. As festas juninas pararam de acontecer na rede estadual porque havia recursos para fazer essas coisas, né? Então, nós avançamos e agora retrocedemos. Há uma informação de que o bônus vai ser dividido em 2 vezes. O bônus é uma atrofia, nós estamos falando de salário, é uma atrofia na remuneração do profissional, porque ele poderia estar incorporado durante o ano, etc. Agora, por que vai parcelar? Porque ele é o saldo do Fundeb. Ele paga até março, porque é o saldo do Fundeb do ano anterior, que pode ficar até 5% do Fundeb, e ele paga o bônus. Agora ele vai parcelar porque não está sendo suficiente. Ou parece que o Saresp teve um desempenho melhor, parece que o DESP aumentou o número de professores que vão ter acesso a direito ao bônus e tal. Então, a gente está vendo, aí vem o que o doutor Ricardo colocou, planejamento. As leis PPA, LDO, etc., elas LOA, serve tem nos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal. Não há planejamento, porque não há prioridade em remunerar adequadamente o profissional. Entendeu? Aqui em Mariporã gasta 80% do Fundeb com folha. O governo decide que vai gastar e está pagando. Não perde no investimento de manutenção do ensino, mas remunera. O salário também não é bom, todo mundo reclama, mas está repondo todo ano, pelo menos, o índice de inflação. Tá certo? Então, está no planejamento. Não pode passar disso? Não pode. Corre alguns riscos? Corre. Mas o governo do Estado não tem esse planejamento. Ele iludiu a categoria no primeiro ano do primeiro mandato, o mandato anterior, colocando o número de 45 de reajuste, lembra? Então todo mundo, daí dividiu em 4, detalhe, incorporou todas as gratificações que nós tínhamos, e eu estou falando nós porque eu estou nessa daí, nós tínhamos... que eles passam gratificações para não pagar o inativo. Aí eles incorporaram, quando foi ver, no bolso mesmo veio o quê? 2%. Isso no primeiro ano. No segundo ano, eles tinham lá um percentual, terceiro. Agora começou o novo mandato. Aí vem com reajuste 0. E nós, no contrapé também com a inflação, mas isso daqui estou extrapolando. Bom, está à disposição, a Câmara de Vereadores está aberta.
ela fica aberta todos os dias, das 8 às 5 horas da tarde. O nosso gabinete, o gabinete dos vereadores, não só os nossos, mas os outros colegas, estão abertos, está à disposição. A comissão está à disposição de vocês. Nós temos as nossas reuniões, mas qualquer coisa pode entrar em contato conosco. A Câmara tem que estar representando o interesse de vocês, e nós estamos aqui para isso. Nos colocamos à disposição para aquilo que vocês acharem adequado, se quiserem utilizar o espaço, o que vocês acharem que é adequado. A abertura na comissão, em concordância com os nossos colegas aqui, foi porque é nossa obrigação fazer. Tudo bem? E fiquem à vontade para estar procurando pela gente. Se precisar, estamos à disposição. Acredito que a Leonor, através da Secretaria da Educação, eu tinha informação, Leonor, que a prova diagnóstica tinha trazido que os alunos tinham melhorado quando saíam do 5º ano para o 6º ano, mas o depoimento do Leandro, dentro da sala de aula, me preocupa. Eu não tinha informação da Ermelina. Eu tenho informação de outras escolas que eu informalmente conversei. E isso era legal a gente ter certeza, porque isso é referência para o que está acontecendo na rede municipal, porque impacta em vocês lá. Claro, claro. Eu acho assim que é importante a gente ter essa informação. Eu não sabia do Ermelina, eu achei que tinha até melhorado também, porque nós temos Ermelina e Nicolau, não é? As crianças do Nicolau que vão para lá, não é? E é do Mufarrege, do Jardim Suíço, então, alguns vêm de lá, e alguns vêm de alguns outros pontos da cidade. E o Mufarrege, as crianças foram muito bem, viu, vereador, no resultado? Foram muito bem. Então, me preocupou quando ele falou a questão, né, do Ermelina. Mas, assim, aproveitando, eu só queria fazer uma colocação. Eu também sou solidária à causa, porque nós também, como o vereador falou, nós também tivemos aí uma luta. Eu trabalhei 31 anos na rede estadual, né? Me aposentei, assim, fui desde professora como vocês até supervisora de ensino, me aposentei como supervisora de ensino. E, assim, sempre lutando. A questão salarial e a questão de melhoria mesmo, de condição de trabalho, de uma série de coisas. Então, a gente sente também, eu quero ser solidária. E o que precisar também da secretaria lá, entende? A gente está aberto para vocês, entende? Às vezes os pais nos procuram, porque eles confundem um pouco, eles acham que lá é a secretaria que é a diretoria de ensino. Então, eles vão conversar muitas vezes com a gente, questão de vaga, até algumas reclamações. Havendo alguma reclamação no sentido, entende, que não aceita a greve, porque que meu filho não está, né, indo para a escola, a gente pode até defender, viu, gente? Eu defendo a causa, tá? Desculpa, eu estava só... Porque nós acabei perdendo uma outra situação. Sem dúvida, Leonor, é uma luta e vocês vão continuar lutando isso daqui, eu achei legal. Pelo menos a gente está animado que o movimento está fluindo, com dificuldades em outro momento. Antes a gente conseguia parar lá no Ermelina, acho que você lembra, a gente fazia assembleias dentro da escola, havia uma compreensão da direção das escolas, a gente conseguia mobilizar, saímos com 2, 3 ônibus daqui. Agora não, a gente tem outras dificuldades, houve uma acomodação também, uma repressão muito grande. Eu sei que a diretoria de ensino diariamente fica controlando presença nas escolas. Isso é uma atitude que não respeita a própria organização da escola. Grande quantidade de pessoas que estão na direção das escolas hoje são designadas e não entendem que aquilo ali é por direito ela ser designada, ela entra numa escala, então ela tem um direito, e se ela está lá designada, tá certo? E não é um favor, é um direito, ela não tem que se submeter, mas não tem essa compreensão, tá certo? E hoje em dia, Leonor, está todo mundo, quem pode, está fugindo da sala de aula. 54 alunos num segundo G, que a gente fala sempre segundo G, porque é a classe à noite do ensino médio, é uma loucura. Lá tem alunos de todas as origens e com muita dificuldade. Eu tenho informações, não sei se é verdadeira, 45 alunos numa classe de 3º ano de ensino médio para se dar aula. Quem está dentro da sala de aula sabe o quanto é absurdo. Só para você comparar, vereador, você fazer que o vereador é médico, você fazer uma cirurgia sem anestesia. É mais ou menos por aí, você lecionar, querer falar de alguma coisa dentro da sala de aula com 45 alunos do ensino médio 3º ano, que já é dono da escola, não é tão simples. Bom, de qualquer maneira,
Estou repetindo, a solidariedade ao movimento. Já me manifestei aqui em plenário, tá certo? Já escrevi um artigo a respeito, criticando o fechamento de salas de aula, o quanto isso impacta, e responsabilizando o governo do Estado pela condição da precariedade, da qualidade do ensino no Estado de São Paulo, porque o governo do Estado está há muito tempo com essa política e ele conseguiu algo que a gente sempre fala, não vai conseguir ficar pior. Está pior do que estava há um ano atrás. Isso daí é muito triste para a escola pública, porque lá estão os filhos dos trabalhadores, as pessoas. E também é referência para a escola particular, porque o professor da escola pública, ele vai para a escola particular e o parâmetro salarial dele é tão baixo quanto. E as escolas particulares, na sua grande maioria, também têm um nível de qualidade não muito bom. Entendeu? Não por conta do professor, por conta desse pegar por baixo. E paga-se muito mal. Tem que melhorar isso. Da nossa parte, estamos à disposição. Obrigado pela presença. Leonor, obrigado por ter vindo. Acho que a gente vai trocar mais informações. Vou estar te entregando as questões. Se você puder responder. Estou ansioso pelas respostas do índice de efetividade. Não sei se você vai me passar ou não. Tá. Eu aguardo. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor José, pela paciência. Obrigado, gente.